Estaremos falando hoje, então, sobre a conceituação de urgência e emergência. A área de urgência e emergência compreende a assistência pré-hospitalar, realizada nos locais onde a vítima se encontra, né, isso fora do âmbito hospitalar, e exige, sem dúvida nenhuma, do profissional de enfermagem uma qualificação suficiente para oferecer cuidados imediatos e seguros ao paciente, seja qual for o estado de saúde que ele se encontra. É importante que saibamos, né, todos nós, como enfermeiros, diferenciar o que é uma urgência e emergência. Esse é o primeiro passo, é um passo muito importante. Nós precisamos conceituar e diferenciar. Bom, de uma forma bem sucinta, né, nós podemos dizer que urgência trata-se de uma ocorrência imprevista de danos à saúde, em que não ocorre o risco de morte iminente, ou seja, esse indivíduo ele necessita de um atendimento médico imediato, não imediato. Então, consideramos, né, que há prioridade moderada no atendimento. Nós temos alguns exemplos que nós podemos citar de casos de urgência, como dor torácica sem complicações respiratórias, alguns tipos de queimadura, fraturas que não tenham sinais de choque hemodinâmico ou outras lesões mais sérias, vômito, diarreia, acompanhados ou não de um estado febril com temperatura corporal inferior a 39 graus centígrados. Sangramentos e ferimentos leves, moderados, são exemplos que nós podemos citar de urgência e emergência, né? De uma forma bem resumida na tela aparece para vocês exatamente isso, situações em que o quadro do paciente apresenta sintomas cessantes, mas não se identifica um período de morte iminente. E aí então alguns exemplos, né, como dor de cabeça, corte, vômito, dor no ouvido, diarreia, febre abaixo de 39, dores na coluna, né? Já a emergência, nesse processo de diferenciação entre urgência e emergência, é importante, então, citarmos que a emergência ela ocorre quando há constatação médica de danos à saúde que implicam no risco de morte, ou seja, existe um risco iminente de morte e exige-se, então, um tratamento médico imediato, né? Nós consideramos, nessa situação, nesse caso, que há alta prioridade de atendimento, né? E são exemplos, por exemplo, né, de casos de emergência, né? Então, nós podemos citar aí uma parada cardiorrespiratória, uma dor torácica acompanhada de desconforto respiratório, um politraumatismo em geral, hemorragias de alta intensidade, alto sangramento, queimaduras extensas, amplas, perda do nível de consciência, intoxicações em geral, ferimento, né, por arma de fogo, FAF, né, ou ferimento por arma branca, FAB, estados de choque, estado febril com temperatura superior a 40 graus centígrados, né, 39 graus centígrados, 40 graus, né, gestações em curso com complicações, né, são exemplos, tá? De uma forma resumida, aparece na tela emergência, situações que envolvem o risco imediato de morte, identificadas por critérios médicos, né? E aí alguns exemplos, né, que nós podemos citar, tá? Naturalmente que existem outros, sem dúvida nenhuma. O importante é nós entendermos que tanto a urgência quanto a emergência requer, então, do profissional de enfermagem, de vocês que estão se formando, né, enfermeiros, uma atenção imediata em suas ações, né? Ter conhecimento técnico, ter conhecimento teórico, ter conhecimento prático, isso faz a diferença no final do atendimento. E, sem dúvida nenhuma, o maior beneficiado, né, o paciente que vocês estão atendendo, lógico, né? Vocês também, afinal de contas, sem dúvida nenhuma, se sentirão bem por atender bem o paciente, por poder dar um atendimento de qualidade e um atendimento de forma segura. Vamos lá. Outros conceitos, né, importantes que permeiam o atendimento
para urgências e emergências, né? Bom, conceitos, né, tecnicamente simples, tá bom, de conhecimento, mas é fundamental que a gente passe por essa base nesse primeiro momento. Primeiro conceito aqui, a gente vai falar sobre pronto-socorro. Outro detalhe aqui, uma pausa, né, o que eu quero citar, comentar com vocês, todas as imagens que aparecem nas minhas aulas, na apresentação, são aulas retiradas da internet, do Google, tá bom? São uma forma meramente ilustrativa para facilitar a compreensão, né? Não tem nenhum conflito de interesses nessas imagens, então são imagens públicas, por isso eu acabo usando elas para facilitar, né? Ok? Então, o primeiro conceito aí que eu quero citar, o pronto-socorro, né? Pronto-socorro, ele é o local físico destinado ao atendimento de urgências e emergências constatadas. Pelo menos em sua teoria, assim deve ser. Geralmente, ele é localizado em um hospital ou próximo de um hospital, né? Para o pronto-socorro, que vítimas são encaminhadas após o primeiro atendimento, independente do seu estado. Um outro conceito é sala de urgência. Uma sala de urgência é o local destinado e equipado, presente dentro do pronto-socorro, que tem como objetivo o atendimento de urgências e emergências, independentes da sua procedência. Essas salas de urgência e emergência, elas são localizadas e devem estar localizadas em pontos estratégicos do pronto-socorro com o objetivo de facilitar o acesso, né, não só do paciente, mas dos profissionais, né, e também o acesso a outros serviços que dão apoio, como serviços diagnósticos, né, por isso deve ser de fácil acesso de entrada também para ambulâncias, carros de resgate, além do pessoal qualificado e disponível para qualquer circunstância que ocorra. Outro conceito básico, né, são recursos, né, falando inicialmente sobre recursos humanos. Os recursos humanos são os componentes da equipe médica, da equipe de enfermagem, da equipe multiprofissional que atuam durante todo o atendimento das urgências e emergências. Uma andorinha só não faz verão, naturalmente, né? Ninguém é autossuficiente a ponto de dar um atendimento de qualidade, de perfeição para um paciente trabalhando sozinho. Então, nós precisamos sempre de recursos humanos, né, dentro de uma unidade de urgência e emergência, dentro de um serviço que atenda urgências e emergências. Recursos materiais já são equipamentos, né, e materiais que as salas de urgência devem ter, pois são necessários para estabilizar o quadro clínico do paciente, né? E durante esse semestre, né, nós vamos ver como é composto, então, uma sala de emergência. Mas apenas alguns exemplos aqui ilustrativos, né, alguns materiais que são de suma importância. Vejam só, quando nós estamos falando de um local disponível para um atendimento de emergência, né, mesmo de urgência, nós estamos falando de uma situação que nós não temos tempo, então, ou pelo menos o tempo é extremamente restrito, extremamente curto, para que a gente se organize com os materiais. Eles já devem estar organizados, eles devem estar prontos. Os profissionais que atuam nesses locais devem saber quais são os recursos materiais disponíveis, se já estão testados em perfeito funcionamento para pronto uso. É difícil nós imaginarmos aí uma situação de emergência, uma parada cardiorrespiratória, onde nós ainda precisamos buscar em um setor de apoio como a farmácia, dentro de um pronto-socorro, dentro de uma unidade hospitalar, eu devo buscar as medicações, adrenalina, amiodarona, xilocaína, outras drogas aí que podem ser utilizadas, né, no atendimento a uma emergência e outros materiais. É difícil a gente pensar se isso não estiver pronto, né? Então, tem uma imagem ilustrativa aqui, né, de uma unidade de emergência, um carrinho de emergência, aonde, abrindo a gaveta, né, encontramos algo parecido com isso, né?
de formas diferentes, layouts diferentes, mas, né, com composições semelhantes. E é importante que a equipe que está atuando, né, você enfermeiro que vai atuar nessas unidades de emergência, você saiba, né, o que compõe, aonde estão os materiais, de forma que se você precisar pegar um ambu, você sabe aonde, em qual compartimento desse carrinho de emergência ele se encontra. Se você precisar de um laringoscópio, em qual compartimento ele se apresenta, né? Uma medicação, uma seringa, uma agulha. Por isso é importante, né, o treino, né, o estudo, a capacitação, para que você compreenda dentro da sua realidade, no serviço onde você está, como é que você faz para atender, então, e acessar esses diferentes recursos materiais que você tem disponível. Outros recursos que nós temos são os recursos, além de humanos e recursos de materiais, os recursos de serviços, que inclui todo o pessoal de apoio, como, por exemplo, laboratórios, o banco de sangue, centro de imagens, que são fundamentais, né, no atendimento de uma urgência e emergência. Né? Qual é o laboratório que dá o suporte, né, ter tudo isso já organizado, você ter conhecimento para onde vai ser encaminhado esses materiais, se necessário, exames de imagens, né, qual é o processo, como devem ser realizados, enfim, né, são serviços que devem estar à disposição de vocês e não tem nada pronto, né, nada certo, nada que vocês vão decorar, né, e sim que vocês têm que saber que nas unidades aonde vocês forem atuar como enfermeiros, vocês devem ter conhecimento desses serviços de apoio. Quais são os serviços que você tem apoio, como eles funcionam, qual a rotina administrativa, tudo isso com o objetivo de você facilitar o seu atendimento. Né? Existe um outro tipo de atendimento com grau de prioridade mínimo, né? Porque não envolve qualquer risco de morte do paciente. A vítima, geralmente, ela é encaminhada aos mesmos locais de atendimento de urgência e emergência, e que são os próprios prontos-socorros, né? Mas não se considera atendimento de urgência e emergência, sim um atendimento especial que requer uma conduta médica e assistência de enfermagem. Então, quando nós falamos, né, de atendimentos em um pronto-socorro, nós não estamos falando única e simplesmente de atendimentos de urgência e emergência. Então, como eu citei para vocês, existem outros tipos de atendimento com um grau de prioridade mínima, porque não envolve um risco de morte iminente. Né? Então, a pessoa, né, o paciente, é encaminhado aos mesmos locais de atendimento dessas urgências e emergências, que é o pronto-socorro, tá? Mas não se considera como um atendimento propriamente de urgência e emergência, sim um atendimento especial, que requer uma conduta médica, requer uma assistência adequada de enfermagem. E aí, assim, são exemplos, né, desse contexto que eu estou falando com vocês, por exemplo, os estados de dor crônica, cefaleias, enxaquecas, distensões, luxações, fraturas de pequeno porte, queimaduras de primeiro grau, infecções em geral, né? Enfim, outros exemplos existem, né? Estou citando esse para vocês. É de extrema importância que os profissionais dessa área estejam bem treinados e saibam determinar o estado do paciente, porque isso vai demonstrar prioridade. Qual é a prioridade no atendimento, né? Não que não sejam pacientes que não serão atendidos, né? Mas não dentro de prioridades, né? De classificações, né? De risco maior. Então, é importante o conhecimento de vocês, enfermeiros, né? No entendimento de que são pacientes de urgência, que são pacientes de emergência, o que caracteriza uma emergência, o que caracteriza uma urgência, o que caracteriza um atendimento especial. Né? Isso, a ideia é que vocês desenvolvam um pouco durante esse semestre, né, nas aulas, e sem dúvida nenhuma, na prática que vocês tiverem, nos estágios, vocês também vão aprender mais, né? E aí apenas um lembrete, tá bom? A gente aprende muito por repetição, tá? Urgência é a ocorrência imprevista de danos à saúde que não envolve risco de morte. E o paciente necessita de atendimento médico
imediato. Já por sua vez, a emergência ela é a constatação médica de danos à saúde que implicam em riscos de morte para a vítima e o seu tratamento médico. Portanto, deve ser um atendimento imediato. Ok? Muito bom. Estão acompanhando, né? Certo. Agora vamos lá, então, para a definição, né, conceituação de um outro tema muito importante, né, que nós não podemos caminhar durante esse semestre, caminhar durante as aulas, sem a gente abordar esse tema, que talvez se faça aí a base, né, também uma das bases, né, da nossa profissão, uma das bases no nosso atendimento de enfermagem. E o que nós vamos falar agora, especificamente, é sobre a ética e a humanização. Né? Então, nós apresentamos, é claro, apenas uma noção de ética e humanização dentro do atendimento pré-hospitalar, né? Abordando também a sequência de ações que deve ser obedecida junto às vítimas atendidas. Né? Então, nós podemos entender que todos os seres humanos, todos nós, independente da formação educacional, da raça, dos princípios e valores que carregamos com nós, todos nós somos dotados de uma consciência moral, né, que nos faz distinguir o certo e o errado, o que é bom, o que é ruim, o que pode e o que não pode. E essa consciência moral nos capacita a avaliar a melhor maneira de resolver o que nos é solicitado. Nós podemos entender que ética é um conjunto de atitudes e valores que se tornam os princípios e os deveres básicos de um determinado grupo, expressos em ações e normas a serem seguidas. Ou seja, a ética obriga uma determinada pessoa a obedecer princípios morais diante de determinada situação, sob pena de punição. Precisamos praticar a ética, né? Precisamos manter os princípios éticos, né? E por isso, né, a ética que regulamenta determinados grupos profissionais, ela é denominada ética profissional. Ou um outro termo que vocês vão ouvir, que é o de deontologia. Deontologia ou ética profissional são sinônimos, certo? Caracterizam-se por um conjunto de normas e princípios que devem ser limitados àquele grupo de profissionais e o local onde esses profissionais atuam, as instituições, né? E nós conhecemos, né, dentro da enfermagem, o código de ética, nós temos, aliás, não conhecemos, é lógico que devemos conhecer, né, e recomendo fortemente que todos vocês façam isso, leiam o código de ética de enfermagem, coloquem aí, pesquisem, né, resolução COFEN 564 de 2017, pesquisem, leiam com calma, leiam ponto a ponto do código de ética, é uma leitura muito importante, é uma base fundamental para a atuação de vocês como profissionais, tá? É o que dá respaldo para vocês, da segurança, da empoderamento, né? Naturalmente, traz aí o reforço do respeito ao ser humano, do respeito aos colegas profissionais, do respeito às instituições, ou seja, traz aí uma série de condições benéficas, né? Para todos nós, para as instituições e para o paciente. O outro ponto, né, importante de nós falarmos e mencionarmos é a humanização, né? É lógico que nós ouvimos hoje em dia que nós precisamos humanizar, né? Nós precisamos, como enfermeiros, né, atuar de forma humana, né? E é lógico que é importante esse reforço, essa recomendação, né? Mas, ao mesmo tempo, não que nós não tratemos, né? Porque, afinal de contas, acaba dando, muitas vezes, uma impressão, né, para alguns, né, de que o atendimento era desumanizado e agora nós precisamos humanizar. Não, nós precisamos, naturalmente, procurar sempre a melhoria, né, na questão de um atendimento humanizado,
né, de um atendimento empático, né? Isso é verdade, né? Por isso, nós aprendemos ao longo dos anos a equilibrar o caráter, a responsabilidade, o respeito, a dignidade, enfim, os vários conceitos éticos e morais que formam um cidadão de boa índole. E ao adquirirmos, né, todas essas concepções, ao mesmo tempo nós nos tornamos seres humanos algumas vezes frágeis, divididos entre a razão e a emoção, mas prontos para decidir o caminho a ser tomado. Humanização, nós podemos dizer, então, que é o ato de tornar as coisas, as condições de vida do ser humano aceitáveis. É o ato de humanizar, é o ato de tornar-se, né, humano. Por isso, no decorrer das nossas aulas, né, nós vamos estudar normas técnicas e até fórmulas que capacitam o profissional a garantir que a vítima ela seja recuperada de forma digna. Esse é o nosso objetivo. Nós temos o objetivo de que ela se recupere, mas não apenas essa recuperação, né, mas a recuperação de forma digna. Porém, nada disso nos é útil e nenhum resultado é atingido se o profissional não souber correlacionar a técnica natural com as normas e a percepção do sofrimento humano, ok? Eu tirei essa imagem aí que está na tela, né? Humanização, né? O melhor tratamento do site, né? Da rede Humaniza SUS. Recomendo que vocês acessem essa rede também, se cadastrem. Vocês podem estar mandando lá relatos de vocês, artigos, é como se fosse uma rede social do SUS, né? Interessante, certo? Então, é isso aí, atenuar o sofrimento de uma pessoa, de um ser humano, de uma vítima, é o que nós temos como objetivo. Por isso, nós estamos nos preparando, por isso, nós estamos trabalhando a nossa formação, né? Fazer esse atendimento com princípios básicos de que cada um de nós, né, profissionais, enfermeiros, devemos levar em conta, né, momento em que nós estamos atendendo, equilibrando o lado profissional, no qual se inserem a técnica, a ética e o lado emocional, que leva em consideração a emoção e a humanização, e um ponto forte e marcante no atendimento às vítimas, e nenhum dos lados pode ser comprometido. Ambos devem estar equilibrados. O atendimento pré-hospitalar precisa contar com pessoas que tenham discernimento. Nós precisamos ter discernimento. É lógico, precisamos ter competência técnica, precisamos ter equilíbrio emocional. E tudo isso vai proporcionar uma melhor recuperação para as vítimas e um atendimento eficiente, né? É necessário que essa sequência de competências éticas seja seguida de forma natural por todos os profissionais que atuam na nossa área de atendimento pré-hospitalar, né, na área que nós estamos estudando. Então, levando sempre em consideração tanto o socorrista, como os profissionais envolvidos, o socorrista, os profissionais da área militar que participam sempre, né, de uma forma bem intensa no atendimento pré-hospitalar, os socorristas e os profissionais da área da saúde, lá na unidade hospitalar, onde o paciente vai ser deixado, a vítima, o socorrista, né? E quando eu falo socorrista, né, nós podemos entender que todos nós somos socorristas, né? Muito embora existe, né, uma atribuição desse termo de uma forma mais intensa ao profissional ali que estará conduzindo a viatura, conduzindo a ambulância no atendimento pré-hospitalar, né? De uma forma mais comum, atribui-se esse termo socorrista a ele, né? Mas podemos entender todos nós como profissionais socorristas, tá? E é lógico, dentro dessa condição ética, né, ter o cuidado na exposição da vítima e com os curiosos no local. Então, alguns princípios fundamentais, eles devem ser seguidos
independente da formação profissional do socorrista. São eles o respeito à vítima, a solidariedade, consciência tranquila, quanto ao dever cumprido, né? Eu menciono para vocês aqui uma vivência que eu tive, né? Em uma certa vez, em um plantão na unidade de suporte avançado, na USA do SAMU, né? Assim que se chama a viatura de suporte avançado, abreviada, né, pela letra USA, a USA. Estávamos na viatura, o médico, o motorista, né, o socorrista e eu, o enfermeiro. Nós fomos chamados para fazer um atendimento, né, uma pessoa que ela tinha caído, né, ela tinha sofrido uma queda da própria altura, tinha tido uma síncope e perdeu a consciência, caiu, teve um ferimento corte contuso no supercílio, na queda, mas estava inconsciente. Nós chegamos, né, foi chamado então suporte médico, nós fomos até o local e ao chegar ali no local, né, nós encontramos a vítima em parada cardiorrespiratória, né? E nesse momento a rua já estava tomada por populares, naturalmente gera-se uma comoção social, né, nesse contexto, fizeram um círculo. Esse senhor era um senhor muito querido no bairro, né, uma pessoa muito conhecida, né? E me recordo ali que na ocasião, né, nós já detectamos ausência de pulso, ausência de responsividade, né, sem movimentos respiratórios, né, e um senhor de aproximadamente 80 anos. Quando então o médico avaliou a pupila, né, havia ali uma pupila midriática, né, e o filho do paciente, né, que estava ali no local, ele pediu, né, encarecidamente que nós fizéssemos, né, tudo que estava ao nosso alcance, né, lógico que nós faríamos, né, e ele dizia que tinha fé, acreditava, né, que poderia então o seu pai retornar daquele quadro crítico, né, o quadro grave de saúde, né. O médico, de uma forma bem sensata, né, na minha visão, no meu entendimento, né, ele perguntou: "Você tem fé?", né? Ele falou: "Tenho fé, sim". Então nós vamos, né, fazer tudo, né, que está ao nosso alcance. Lógico que nós faríamos, né? E assim nós iniciamos manobras de reanimação, né? Todo o suporte básico de vida, suporte avançado, ficamos ali 30, 40 minutos aproximadamente, né? Até então nós entendermos ali, né? Já entendíamos isso, né? Que era um contexto já irreversível, né? Dentro de um ponto de vista humano. Conversamos ali com o filho do paciente, né? Explicamos para ele a situação da vítima, né? Que infelizmente ele tinha perdido sua vida, né? Não houve formas, né, de fazê-lo retornar naquele contexto. No entanto, gerou um grande sentimento de gratidão por parte da família, né? Nós percebemos que a família que estava ali se sentiu bem, né, por nós termos feito então as manobras, né, de reanimação, né, da forma como nós fizemos, pelo tempo que nós fizemos, e não apenas a família, mas talvez tinham em volta de nós mais de 50 pessoas, aproximadamente aí, muitas pessoas estavam ao nosso redor, e eles aplaudiram no final do atendimento, né, agradeceram, vários dos que estavam ali na rua vieram nos agradecer por tudo que nós fizemos, né, ainda que, felizmente, não foi com sucesso a reanimação, mas teve ali então um sentimento de gratidão, né? Entendemos assim, né? Eu entendo assim como um grande respeito à vítima, né? Aquela pessoa que perdeu a sua vida, né? E fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Então, realmente, são princípios fundamentais, né, que nós devemos seguir, né? Sempre ter o respeito à vítima, solidariedade, né, entendendo ali o sentimento da família, dos filhos, né? E sem dúvida nenhuma encerramos ali aquele atendimento, embora o paciente, né, constatado o óbito, mas consciência tranquila quanto ao dever cumprido, né?
E o socorrista, ele tem que levar em consideração a sequência de competências e os princípios fundamentais, né, para conduzir de forma eficaz o atendimento pré-hospitalar, né, sem alterações emocionais e julgamentos precipitados, né? Nós temos que ter cuidado com isso, né? Não fazer julgamentos precipitados, não termos, procurar ter sempre um bom equilíbrio emocional, né? O conhecimento técnico do socorrista, o preparo de vocês, ele é essencial para o sucesso da vítima, né? E detalhe, né? Nós nunca sabemos quem será a vítima que nós atenderemos. Já vimos vários exemplos, né, de pessoas que saem para atender uma ocorrência e quando chegam no local percebem então que é um ente querido, né, um filho, um pai, uma mãe, e ali ele agora é responsável por prestar esse atendimento, né? Então, é importante que nós atendamos, né, todas as pessoas como se fosse um ente querido nosso, né, dando ali o melhor que está ao nosso alcance, né, e isso, sem dúvida nenhuma, contribui para um atendimento melhor aí, de maior qualidade, né? Muitas vezes, né, nós socorristas, nós nos encontramos em situações que há poucos recursos disponíveis, né? Isso acontece, né? E pode causar até uma sensação de frustração e desespero diante do sofrimento alheio, né? E esse é mais um motivo para que as pessoas envolvidas nessa área estejam no equilíbrio emocional permanente, evitando assim um caos ainda maior. Não é raro o estresse ser evidenciado e a fragilidade exposta, mas é preciso nós nos concentrarmos nas atitudes que devem ser tomadas e ser claro e objetivo nas ordens dadas, né? Então, algumas características devem estar presentes nas nossas ações, nas ações dos socorristas, né? E ser evitadas nesse tipo de sentimento, nesse tipo de atendimento. Então, vejam só, foco não somente no trauma, mas em todos os aspectos que envolvem a vítima, né? Podemos apenas pensar na lesão, apenas pensar no problema, apenas pensar na doença, e se entender que aquela pessoa é um ser humano, outros contextos envolvem ele. Por isso nós devemos ter o foco não somente no trauma, mas em todos os aspectos que envolvem a vítima. Também a manutenção de contato com a vítima, né? Nós vamos ter a oportunidade de ver em aulas futuras, né, o que seria, né, como procederíamos, né, com esse ponto, né, importante também. Atenção especial às queixas da vítima, né, estar atento àquilo que o paciente refere, aquilo que a vítima refere. A vítima, ela deve ser sempre informada sobre o que está acontecendo, né? É importante que nós, como profissionais, ali os socorristas, que estamos prestando esse atendimento, deixemos o paciente, né, a vítima orientada quanto ao que vai ser realizado, aonde ela está indo, né, qual atendimento ela está recebendo, e o respeito à qualidade de vida, privacidade, dignidade da vítima, né? Nós teremos a oportunidade também de ver em aulas seguintes, né, a forma correta, né, como nós podemos, então, manter essa privacidade, né? Um outro ponto importante, né, de relevância também, precisamos introduzir esse conceito, é a direção defensiva, né? A ambulância, né, ela é de grande importância dentro de todo o seu contexto, afinal de contas, é o instrumento, é o recurso que nós utilizamos para o deslocamento até o atendimento à vítima, né? E sem dúvida nenhuma se faz aí de grande importância o papel do motorista, né, do profissional que vai conduzir essa viatura agora, com profissionais e vítima dentro, né? Por isso, nesse item, né, nós vamos falar de algumas noções básicas e simplificadas de um conceito de direção defensiva. Nós sabemos, né, como citamos, que o motorista, ele é parte importantíssima da equipe de atendimento, pois ele que conduz as vítimas, e nós profissionais. É fundamental que o socorrista possua não só o conhecimento técnico para guiar a ambulância de uma maneira eficiente e segura, mas também ele precisa ter uma boa noção de urgência e emergência, porque ele nos ajuda muito no atendimento
as vítimas. Muitas equipes de atendimento selecionam como um motorista um auxiliar ou um técnico de enfermagem, ou até mesmo um enfermeiro, porque agiliza o atendimento. É lógico que não que ele atuará como um auxiliar, mas ele é contratado como um motorista, como um socorrista, mas algumas empresas dão prioridade para que esse motorista, esse socorrista, tenha em sua formação, né, o curso, né, a formação de enfermagem, né, em alguma das suas diferentes áreas, porque isso, sem dúvida nenhuma, agiliza o atendimento. Agora, caso esse socorrista, um motorista, ele não seja um profissional da área da saúde, ele deve ser treinado com algumas noções básicas de atendimento antes dele ser inserido na equipe. Vou falar para vocês que, né, continuando, né, falando ainda sobre, né, direção defensiva, né, além de ser capaz, né, de conduzir seguramente uma viatura, uma ambulância, esse profissional ele deve estar familiarizado com os termos técnicos que envolvem a área da saúde, com as características das pessoas que se tornam vítimas. Nós sabemos que todo motorista ele é responsável pela qualidade de vida de quem é conduzido, assim como de toda a equipe, como nós mencionamos. Essa responsabilidade exige um respeito em dobro, né, à sua vida e dos seus semelhantes, né? E aí temos aí podemos citar algumas responsabilidades de motoristas de ambulância. E eu gostaria de citar isso porque, não pouco comum, nós vemos em muitos locais enfermeiros gerenciando equipes multiprofissionais, né, de atendimento urgência e emergência. E não duvido que, dentre esse nosso grupo, hoje, que aqui nós estamos conversando, possam sair daqui enfermeiros que atuarão em urgência e emergência, em atendimento pré-hospitalar, e serão responsáveis também, né, pelo gerenciamento da equipe, né, talvez pela contratação. Então, alguns conceitos aqui, alguns pontos são importantes, né, dessa formação básica de vocês nesse assunto, né? Então, um motorista de ambulância, ele tem que ser habilitado na categoria D, também ter o curso de direção defensiva, né? De forma geral, isso que é o que é solicitado. É importante ele conhecer bem a cidade, né, que ele vai atuar, saber mapear com rapidez o caminho até o destino, o qual serão encaminhadas as vítimas, saber manipular os rádios de comunicação, dirigir com rapidez, sem colocar em risco a sua vida, a integridade física, né, dos membros da equipe, como também saber estacionar a ambulância num local seguro, próximo à vítima, com muita cautela, proporcionando segurança para ele, para a equipe, para a vítima, né? Isso aí tudo é fundamental, é muito importante. Muitos acidentes de trânsito são decorrentes, né, de responsabilidades do ser humano, nós sabemos disso, né? Seja de um motorista, seja de um pedestre, um ciclista ou qualquer outro, né? E se destacam aí vários aspectos, né, a essas vítimas de acidente de trânsito, como desrespeito às leis de trânsito, falta de educação no trânsito, abuso dos limites de velocidade, talvez um dos principais fatores, né, que geram vítimas aí politraumatizadas, no qual, né, aqueles que atuarem nessa área vão fazer o atendimento, negligência, imprudência, perícia por parte dos motoristas, aspectos básicos, né, tantos outros aí que nós poderíamos citar, né? E aí a gente pode dizer assim que alguns elementos são fundamentais para a boa prática, né, nessa direção defensiva, né? Então nós já citamos algumas. Motorista, né, ele deve estar ciente com as noções básicas exigidas para habilitação no Código Nacional de Trânsito. Importante que o motorista tenha muita atenção, todo motorista deve estar atento, né, a tudo e a todos, tudo que ocorre em sua volta, evitando o máximo se distrair. É imprescindível utilizar corretamente os retrovisor, né, mantendo-se atento. O motorista aumenta a sua capacidade de reconhecer situações de risco para seu veículo e outros, né, agindo de forma adequada em caso de acidente, né? Ter previsão, o motorista deve ter capacidade de infração de segundos, reconhecer e prever se um acidente
pode acontecer, procedendo, né, a uma reação positiva ao fato, né, aquele ver, prever e agir, né, ver uma situação, prever que aquilo gerará um acidente e agir de forma preventiva, evitando que o acidente aconteça, né, tem que ter decisão, a capacidade dele decidir é muito importante, né, e optar pelas medidas de segurança, né, naquele momento, né. Recentemente tivemos uma informação, né, de uma viatura de uma equipe conhecida, né, de alguns profissionais, alguns colegas, né, alguns amigos, até, né, houve um capotamento da viatura, né, e é uma coisa que traz uma tristeza muito grande, né, aqueles que saíram, então, para prestar o atendimento, para prestar o socorro, se tornaram vítimas, né, e vítimas com uma certa gravidade, né. Então, é importante que a gente aborde esse assunto, afinal de contas, a segurança de vocês, a segurança do socorrista, né? Ela vem em primeiro lugar. Quando nós trabalhávamos, né? Quando eu trabalhava, quando eu atuava, e tem um jargão que é muito comum no meio dos profissionais do atendimento pré-hospitalar, é que nunca seja você a próxima vítima, né? Então, você está lá para ajudar, não para se tornar vítima. Porque se você se tornar vítima, quem vai ajudar a sua vítima e quem vai ajudar a você no atendimento, né? Então, conduzir um veículo, né, de atendimento pré-hospitalar é um ato de muita responsabilidade. Exige habilidade técnica, equilíbrio, tá? Sabemos, né, que durante a emergência, a adrenalina e o estresse muitas vezes dominam a situação. Eu me lembro quando nós muitas vezes saíamos para fazer o atendimento pré-hospitalar, e aí, durante o atendimento pré-hospitalar, sirene tocando, aquela adrenalina que nós sabíamos que estávamos indo para uma situação grave, e tudo isso gerava uma certa emoção, né? Nós ficávamos ali com estresse, adrenalina, né? A flor da pele, né? Querendo chegar logo, né? Então, é lógico que isso existe mesmo, né? E precisamos tentar procurar o equilíbrio, né? Nesses momentos, né? O equilíbrio emocional é fundamental, principalmente do condutor da viatura, né? Que não pode se deixar dominar por sensações que alterem seu estado psicológico. A equipe de atendimento espera sempre do condutor, né, do veículo, habilidade, atenção, né? E essas habilidades incluem manter uma velocidade adequada, uma manobras adequadas, ultrapassagens adequadas, né? Me recordo também, né, compartilhar com vocês uma outra experiência, né, que nós vivenciamos. Uma vez ao transferir um paciente de uma cidade para outra cidade, um paciente em um estado gravíssimo, né, um paciente que estava entubado, com uso de drogas vasoativas, o paciente estava numa instabilidade hemodinâmica considerável, mas ele precisava fazer uma transferência para uma unidade de maior complexidade e dar sequência no atendimento dele, né? E aí nós, ao andar, né, pela rodovia, faremos um percurso ali de aproximadamente 40 quilômetros, trafegávamos por uma rodovia de mão dupla, né? E houve um incidente lá onde um dos pneus estourou da viatura, né? E nós ficamos numa situação ali de grande medo naquele momento inicial, né? Porque percebemos que a viatura perdeu o controle, estávamos ali atentos ao paciente e felizmente a viatura não capotou, não aconteceu, não teve nenhuma colisão, né? Não havia nenhum caminhão ou nenhum carro passando na hora, mas foi uma situação de grande tensão, de grande medo, e até hoje, né, nós ali, médico e eu, somos muito gratos pela responsabilidade do motorista que estava conduzindo a viatura. Afinal de contas, né, ele, de certa forma, talvez, segundo ele até tinha pressentido, né, que alguma coisa, né, não estava adequada ali na viatura, não sabia exatamente o que era, então ele manteve um limite de velocidade bem seguro, né, andava ali a uns 80 por hora, né, de forma bem segura, e isso proporcionou melhor condição para que fosse controlado
aquele momento ali, aquela situação de estresse, né? E isso, sem dúvida nenhuma, deixou a gente muito grato, né? Muito agradecido pelo que ele proporcionou. Então, o preparo físico, o aspecto emocional, as habilidades de um motorista, né, de viatura, é muito importante, né? Algumas condições climáticas e naturais tendem a prejudicar o trabalho, né, o atendimento, e aumenta o risco para todos que estão dentro do veículo, e não apenas no momento do trajeto, mas também durante o atendimento propriamente em si. Então, você imagina trabalhar na rua no atendimento pré-hospitalar, e aí um acidente onde está tendo uma chuva intensa, né? E isso implica numa série de complicações no aspecto da viatura, né? Andando ali, o excesso de água no para-brisa, vidros embaçados, aí nós fazendo atendimento, né? Pista escorregadia, falta de aderência dos pneus, né? Que estão vindo, e a gente vê, infelizmente, né? De uma certa forma aí, vez ou outra, né, acontecerem acidentes em locais de atendimento de acidente, ou seja, houve um acidente, a equipe foi para fazer o socorro, né, e aí acaba acontecendo um outro acidente, um outro veículo perde o controle, né, o que é muito triste, é muito chato e acaba ferindo a equipe. Então, é importante, ao fazermos o atendimento, estar atento também às condições climáticas, procurando proporcionar sempre uma condição de segurança, né? Como, por exemplo, a chuva, vento, neblina, cerração, né? Tudo isso aí atrapalha o trabalho da equipe e o trabalho, né, sem dúvida nenhuma, do motorista que está conduzindo. Então, precisamos ter muita atenção nesse sentido, né? Um outro aspecto aí muito importante que eu quero mencionar com vocês também é a inspeção do veículo. Afinal de contas, ao iniciar um trabalho, e eu gostaria muito que vocês guardassem isso com vocês, tá? Vejam só, sempre que nós falamos de urgência e emergência, nós precisamos ter muita responsabilidade em tudo como profissionais de saúde, nós precisamos ter responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Mas quando nós falamos de urgência e emergência, nós estamos falando, né, principalmente nas emergências, de situações que nós não temos tempo, né, que a luta é contra o tempo, que 1 minuto de atraso no atendimento aumenta em 10% a chance de morte da vítima, né? Então, nós estamos falando de um tempo muito curto, um tempo muito precioso. Ou seja, nós termos a certeza que estamos carregando todo o material necessário para o atendimento e também saber aonde estão esses materiais, tudo isso são tempo que nós ganhamos no momento do atendimento às vítimas. Por isso, sempre ao iniciar um plantão, ao iniciar uma rotina de trabalho, as viaturas elas devem passar por uma inspeção rigorosa, né? O motorista, naturalmente o socorrista ali, deve fazer a inspeção da parte, né, que se volta ali ao contexto do veículo, né? Como por exemplo, né, avaliar os níveis de óleo no motor, ver o sistema de freio, a direção hidráulica, o câmbio, as condições de filtros, quilometragem, os níveis de água de radiador, reservatório do para-brisa, ver o funcionamento de todas as luzes, da sirene, se está tudo funcionando adequadamente, as condições dos pneus, cintos de segurança, freio de mão, retrovisor, tantas outras coisas que nós podemos mencionar, que deve fazer parte, né, das conferências, da inspeção do profissional ali, do socorrista. No entanto, nós, né, enfermeiros, médicos, também devemos, né, ter essa atenção. Também compartilho com vocês uma experiência, né, um evento que eu fui cobrir no Autódromo Interlagos, né, uma viatura, eu fui chamado para atuar ali, acho que era um treino de Fórmula 3, não me lembro exatamente o que era, mas nós ficaríamos na pista, né, durante o treino inteiro, né, era o dia inteiro de treinos, nós ficaríamos ali na pista, né, então estávamos ali o motorista, o médico e eu. E vejam só, eu estava indo para uma pista, né, numa viatura que eu não conhecia, né, eu estava conhecendo ali aquela viatura naquele momento.
né? E lógico que minha dúvida é onde estão os materiais, quais materiais eu tenho. Então, me organizei para chegar até um pouco antes do horário previsto e literalmente tirei tudo do lugar, olhei todos os materiais, conferi os materiais, testei laringoscópio, testei ambu, verifiquei os níveis de oxigênio dos torpedos, funcionamento do respirador de transporte, abrir essas mochilas, né, que vocês estão vendo aí em cima da maca vermelha, conferir todos os itens, ampolas, né, frascos, seringa, agulha, né, com o objetivo de fazer a maior inspeção possível, avaliar tudo que estava ali presente, né, e poder então remontar, né, tudo no lugar e agora ter segurança de que se houvesse qualquer atendimento, saberia eu então onde estavam os equipamentos que eu necessitaria, né? Então, vejam só, isso é de grande importância, que vocês, enfermeiros, tenham o hábito de fazer isso, porque dessa forma você garante que o que você vai precisar no atendimento de uma emergência, você tem. Você sabe aonde está, você sabe que você separou, você programou, você organizou. Então, isso aqui, olha só, de tudo que nós estamos falando, né, nessa conversa de hoje, essa aula de hoje, eu pediria para que vocês não esquecessem isso e não deixassem de praticar isso, né? Qualquer setor que vocês forem trabalhar, garantam, qualquer área que vocês forem trabalhar, garantam sempre a emergência. E olha só, como eu citei, né, já anteriormente, você está numa unidade básica de saúde, você fala aqui é atenção primária, que a gente vai estar trabalhando a prevenção, não preciso me preocupar com emergências. Só que, de repente, aparece uma pessoa lá na fila, na sua unidade básica de saúde, e tem uma parada cardiorrespiratória, e você fica responsável pelo atendimento. O que você vai fazer? Pelo menos o suporte básico de vida você deve prestar. E aí, aonde estão os materiais? Está tudo organizado? Tem um local apropriado para colocar essa vítima? Né? Você tem materiais? Qual é o fluxo de atendimento? Quem que você vai chamar? Então, vejam só, tudo informações importantes que precisam ser desenvolvidas e garantir, né, de um melhor atendimento, uma melhor qualidade de atendimento para o paciente, proporcionando segurança para ele, para a instituição e para vocês. Tá? Então, tudo isso deve ser feito. Tá bom? O sucesso é a soma dos pequenos esforços repetidos dia após dia. Muito prazer, um grande abraço, tá? Muito sucesso para vocês. Eu vou encerrar a gravação e aí vou estar encerrando então essa apresentação. Fiquem com Deus, um grande abraço, sucesso para todos vocês.